traçar com vocês, torcedores e torcedoras do São Paulo, alguns comentários sobre a primeira derrota do Tricolor sob o comando do Thiago Carpini. Foi uma derrota ainda no momento um tanto quanto bom, se nós olharmos para toda a temporada. Tá tudo muito bem, é um momento em que ela pode sim acontecer para que as coisas sejam ajustadas, né? Se nós pensarmos o Campeonato Paulista foi uma derrota no momento errado, né? Porque ruim, porque de certa forma ela ocorre num momento em que os dois próximos jogos são jogos complicados, né? Jogos difíceis e talvez os dois mais difíceis, né? Do campeonato até aqui para o São Paulo. Joás, mas e o jogo do Corinthians? Não, acho que os dois mais difíceis realmente vão ser agora, né? Então, também teve ali jogadores que o São Paulo perdeu, né? Houve um cálculo para o jogo equivocado, houve também um planejamento para o jogo equivocado, que não levou em consideração a qualidade do gramado do Moisés do Caleri, todo mundo sabe disso. O Moisés do Caleri sempre teve problema com o gramado, né? Não é de hoje, não é do ano passado, é há muito tempo. E houve em algumas situações atitudes de técnicos de tentarem não levar a força máxima para o jogo. E uma questão que a gente precisa colocar é o seguinte: dentro daquilo que o Carpini tinha no elenco, era um jogo mesmo para bancar o time que ele colocou em campo? Esse é um ponto. O São Paulo teve desempenhos muito ruins, né? Desempenhos individuais muito ruins. Isso precisa ser pontuado. Esse desempenho, de certa forma, ruim dos jogadores sempre ocorre também em virtude das condições táticas, mas no primeiro tempo especialmente, eu acho que os problemas individuais dos jogadores, a atuação dos jogadores, é que acabam fazendo com que o time se perca taticamente. Então, houve uma inversão aí. Os jogadores estiveram tão mal no primeiro tempo que impactaram, né, a atuação deles no desempenho tático da equipe, que foi muito abaixo daquilo que se esperava. No segundo tempo, eu acho que aí a questão tática ela acaba gritando mais em relação aos jogadores, né? Os jogadores têm ali uma dificuldade maior, né? E essa dificuldade dos jogadores acaba ocorrendo também em virtude da atuação do técnico. O técnico foi muito mal nessa partida. O Carpini realmente mostrou uma dificuldade enorme de leitura de jogo, tá? Leitura de jogo. Ele mostrou também mostrou alguns problemas maiores que a gente precisa pontuar aqui. Toda vez que o Carpini mandar muito bem, a gente tende a elogiar, mas quando o Carpini vai mal, a gente tende a criticar sim, né? Não podemos ficar aqui, né, limpando a baba de técnico ou de jogador de futebol. Quando merecem a crítica, tem que ser criticados. Quando merecem elogios, tem que ser elogiados. Senão a gente não tem debate. E aí, se não tem debate, não tem crescimento, né? E acho que o debate sobre o São Paulo hoje coloca uma questão importante, que é: quando é que o São Paulo vai deixar de ser o São Paulo a Dorival? Né? Não está na hora já de parar com isso? Podemos sim entender, e aí eu vou fazer algumas observações sobre o que deu certo até agora, né? Acho que o que deu certo até agora foi sim. Pode ter sido sim, na verdade, o fato do São Paulo ter sido o tricolor a Dorival. Este é um ponto. Pode ter dado certo. A conquista da Supercopa pode ter ocorrido em virtude do São Paulo ter sido o São Paulo a Dorival Júnior, né? Agora, também podemos fazer aqui uma problematização em relação a isso, porque a conquista do São Paulo diante do Palmeiras também teve muito a ver com a própria dificuldade do Palmeiras neste momento. Taticamente o Palmeiras está mal, individualmente os seus jogadores também não estão bem. Estão vivendo momentos muito complicados nesse começo de temporada. Então o São Paulo ganhou por causa do Palmeiras? Não, o São Paulo ganhou por causa do São Paulo, mas também por causa do Palmeiras. Porque o Palmeiras não é o mesmo Palmeiras de antes, já está perdendo a sua competitividade, né? Então a questão é se o São Paulo, desde a chegada do Carpini, também estivesse se armando para ser uma equipe diferente, menos o São Paulo a Dorival, também seria provável que o São Paulo ganhasse essa final contra o Palmeiras, porque o Palmeiras está vivendo um momento difícil, ok? Então, como venceu, fica parecendo que só venceu porque foi mantida ali
aquela maneira de jogar a Dorival Júnior? Pode ser que sim, de certa forma sim, né? Como venceu, a gente pode falar que tudo bem, deu certo essa estratégia, né? Agora, CIS, né? E o CIS, né? Se tivesse com uma equipe diferente, talvez também pudesse ter ganhado. Outro se o Palmeiras estivesse no momento como do ano retrasado, por exemplo, que ano passado também foi mal, né? Ganhou ali o Campeonato Brasileiro no final, porque ninguém queria ganhar o Campeonato Brasileiro. Se o Palmeiras estivesse num momento diferenciado, talvez esse São Paulo não conseguisse vencer, né? Então, mas a questão é que venceu. Um jogo que acaba indo para os pênaltis, né, em que você não teve muito destaque dentro dos 90 minutos e foi para os penais, a gente precisa falar aqui que teve a contribuição do Carpini para essa vitória. Ela foi relevante no sentido de que, bom, eu apostei no São Paulo Dorival e acabou dando certo, né? Mas dentro do contexto do jogo a gente percebeu que o técnico do São Paulo não fez grande diferença para essa vitória. Não conseguiu ser, inclusive no primeiro tempo, acho até que o Palmeiras tem uma disposição maior de ganhar. O Palmeiras acaba desgastando essa proposta depois, vai se perdendo na partida e o São Paulo vai assumindo o controle. No final acaba controlando o jogo, né? A partir dos 25 minutos do segundo tempo, o São Paulo controla praticamente o jogo. Mas até então, o primeiro tempo o Palmeiras foi melhor, teve mais disposição para ganhar, foi muito mais organizado dentro de campo e teve mais coragem também. No segundo tempo, essa vantagem do Palmeiras é bem menor, mas também ela é maior do que a do São Paulo até os 20, 25 minutos do segundo tempo. Depois o São Paulo, com o Palmeiras desgastado na sua proposta, consegue ter o controle total da partida. Por causa do Palmeiras estar desgastado e também porque o São Paulo conseguiu ali se manter ativo, né, no seu estudo ao que era o jogo do Palmeiras dentro de campo. Então, o São Paulo Dorival até agora, de certa forma, a gente pode falar, o saldo é positivo, claro que é positivo. Independente de ter conquistado ali nos pênaltis, o saldo é positivo. Então é ponto para o Carpini. Só que uma vez, né, eliminado aí essa disputa de Supercopa do Brasil, tá na hora de parar de ser São Paulo Dorival. Né? Tem que parar, tem que ter coragem para bancar o São Paulo. Ora, ele é o técnico que foi saudado por muitos aí como o diferentão, né? O cara novo, da nova geração, que tem ideias, não sei o que, tá na hora de apresentar tudo isso daí. Então, algumas questões do jogo que nós víamos na equipe do Carpini, né? A gente já não tá vendo mais do Juventude. A gente não tá vendo mais nesse São Paulo do Dorival, né? Esse São Paulo do Dorival. Então, veja, havia algumas ações muito importantes do jogo, como a saída de jogo muito forte, a marcação muito forte da saída do jogo, às vezes nem sempre em bloco alto. Isso às vezes até acontece. O setor da bola era priorizado, havia muita gente povoando o setor da bola para tentar retomar essa bola, praticar uma intensidade na saída. O que a gente vê até agora é um São Paulo a Dorival, né, que quando, em alguns momentos em que não é o São Paulo Dorival, não é muita coisa. Não consegue ser o Juventude, né, o São Paulo parecido com o Juventude, também não consegue ser o São Paulo a Dorival. Então, tem um problema aí, e este problema está acontecendo porque você tem um elenco diferente, um contexto diferente, um time diferente, né, e você não pode necessariamente jogar somente como jogava o Juventude. Tem que jogar de forma diferente e propondo um pouco mais o jogo. Por outro lado, se você mantém um São Paulo jogando da mesma maneira que antes, você corre o risco de que os seus adversários pratiquem uma leitura muito mais acurada, muito mais relevante do jogo, né? Porque isso também acontece no futebol brasileiro, né? Não é sempre que o time vai conseguir manter a proposta e ser vencedor. Isso é um ponto. Ainda que não seja necessariamente vencedor. Agora, quando ganha um título, o estudo sobre esse time passa a ser muito mais rigoroso. Claramente que a gente não está vendo o efeito disso até agora no Campeonato Paulista, porque é o Campeonato Paulista. Mas para o Campeonato Brasileiro, isso certamente vai acontecer. Então o Carpini precisa tomar coragem e mudar, tem que começar a mostrar a cara dele. Afinal de contas, ele foi contratado, né, para fazer o São Paulo jogar e ele também crescer como técnico de futebol. Não dá para ficar assim debaixo da saia do Dorival morrendo de medo do mundo, né? Então cresça e apareça, por favor, né? E acho que na verdade nessa partida aí o São Paulo teve problemas realmente bastante relevantes no segundo tempo por causa do técnico do Tricolor. Foi a primeira derrota, portanto, da era Carpini. A gente pode falar assim que teve uma ressaca pós-título, ainda está presente, fora de hora, né? Mas sim, a gente pode apontar isso daí. Por exemplo, apontar também a questão do gramado ruim, né? Que foi realmente muito ruim, e aí mostra que o planejamento para a partida foi ruim também, de levar um time ali que talvez pudesse mudar um pouco mais. Um dos grandes erros para mim foi o erro da escalação do Galopo ali aberto pelo lado do campo.
lá do campo esquerdo, não funciona. Não funciona, ele continua insistindo com esse jogo. Então, o que acontece? Você tem o São Paulo a Dorival, e aí você tem, curiosamente, aberto pelos dois lados, dois caras que não têm velocidade. Bom, esse São Paulo, a Dorival tinha um problema naquele setor direito, porque você tinha o Rafinha que não tinha velocidade e o Rato que também não tem, tampouco tem velocidade, os dois jogando no setor direito. Mas ali você tinha uma qualidade funcionando às vezes, né, que a qualidade do jogo ficava no lugar da velocidade. E você tinha também, de quando em quando, alguém caindo ali pelo setor direito, né, confundindo também a marcação do adversário. Você tinha qualidade que ficava no lugar da qualidade ali. O São Paulo teve ali uma mudança no setor direito, que foi a entrada do Moreninha, grande Moreninha, que não foi bem nessa partida, mas tá tudo tranquilo, né? Então já teve uma mudança ali, que foi a saída do veterano Rafinha. Ok. O Pablo Maia fez uma má partida, o que também contribui para que naquele setor as coisas não funcionem. Tá, aí você tem o Rato ali, que é um cara que não tem velocidade, mas você tem um elemento de qualidade. Você tem no outro lado um jogador que não tem velocidade. Poxa vida, esse São Paulo, a Dorival, também é um São Paulo que precisa desses dois pontas jogando, entregando ou profundidade ou qualidade que fica no lugar da profundidade, mas pelo menos num dos dois locais aí você tem que ter profundidade. Você não tem o Caio Paulista que entrega essa profundidade naquele setor esquerdo, você tem o Wellington que corre, mas nem sempre consegue ir ao fundo do campo, é impressionante, corre, mas não chega ao fundo do campo. É um mistério aí que o mundo precisa saber, né? Os universitários estão sendo convocados para explicarem por que o Wellington corre tanto e nem sempre consegue chegar ao fundo do campo, né? Então você tem ali em teoria, um Galopo que não vai entregar profundidade. Ele vai fazer o quê? Ele vai afunilar. Aí você tem Rato afunilando, tem Galopo afunilando, você não tem ultrapassagem do lateral, nem no ponto nem no outro. Aí no setor direito, até que houve um ensaio disso pelo Moreira, no setor esquerdo você não tem a profundidade entregue pelo Wellington. Então tem um problema tático que ele precisa resolver. O que ele precisa fazer aí? Precisa colocar os caras que o São Paulo contratou para jogar aberto. O São Paulo contratou o Eric, contratou o Ferreirinha, né? Então ele precisa bancar um pouco mais esses jogadores, né? Então o que ele faz no segundo tempo? Já no intervalo ele faz uma mudança horrorosa. Ele tira o Galopo, né? E aí ele coloca o Ferreira, tá? Fez bem tirar o Galopo, porque não deveria nem ter entrado naquele setor. Aliás, foi muito mal o Galopo, ok. Mas ele coloca quem? O Ferreira. Sabe quando o negócio Então tá decretado, o Eric é ponta esquerda, o Ferreira é ponta direita. Quem falou pra você que é assim? O Eric jogava no Ceará muito mais no setor esquerdo do que no setor direito. Né? Muito mais. Era tipo 9 partidas no setor esquerdo, aberto pela esquerda, uma no setor direito. Por que não pode entrar o Eric no lugar do Galopo? Porque essa fixação de um jogador que até o momento não entregou nada para o São Paulo. Eu falava que o Ferreirinha poderia ser um problema para o São Paulo. Né? E neste momento, infelizmente, ele não está conseguindo mostrar que tem nível para jogar no São Paulo. Claramente que tá cedo ainda, tem um desconto, começo de temporada, ok, beleza, tranquilo mesmo para o Ferreirinha. Mas ele precisa sinalizar que ele é alguma coisa para o São Paulo, que ele pode ser alguma coisa para o São Paulo. Até agora é impressionante a dificuldade que o Ferreirinha tem de conversar com a tal da bola. Né? A esférica, né, chamada de bola, aquele objeto esférico, né, é o objeto de trabalho do jogador de futebol. Quando ele não consegue, ter uma relação íntima com esse objeto esférico, a coisa fica muito complicada. Este é o Ferreirinha neste momento. Por que não o Eric? Então essa previsibilidade, né, tá mostrando o conservadorismo e o medo do Thiago Carpini em mudar a equipe, né, em fazer mudanças importantes para construir um São Paulo diferente, né. Ele tira o Pablo Maia, coloca o Juan, meu Deus, claro que tem uma mudança tática aí, né? Mas ele tira o Pablo Maia e coloca o Juan. Então ele mexe, na verdade, com os dois volantes, né? Ele tira o Luiz Gustavo, né? E aí ele coloca o Bobadilha, né? Ele coloca o Bobadilha no lugar do Luiz Gustavo. O Bobadilha, meu irmão, ele tinha que entrar muito antes no jogo. Poderia ter entrado nessa partida começando a jogar. Poderia ter começado o jogo. Qual o problema, né? Então ele poderia, por exemplo, ter colocado o Bobadilha, por que não, aberto ali pelo setor esquerdo. Mas é mais um volante, ele consegue fazer esse trabalho sim. Ele poderia colocar o Bobadilha, fazer uma trinca de volantes, né? Ele poderia colocar, por exemplo, o Bobadilha no lugar do Pablo Maia, para poupar o Pablo Maia para esse gramado complicado. O São Paulo teve problemas aqui com os jogadores, poderia ter muito mais problemas ainda, né? Então eu poderia colocar o Bobadilha no lugar do Pablo Maia. Por que não o Luiz Gustavo com o Pablo Maia, né?
Ele poderia, mas o que ele faz? Ele tira o Pablo Maia e coloca o Juan, né, pra jogar, ele coloca o Bobadilla, né, muito tarde no jogo, tirando quem? O Luiz Gustavo. Por que não manter os dois, né? Então houve muito erro de leitura, assim, coisa impressionante no segundo tempo, os erros de leitura do técnico do São Paulo. Preocupante, tá? Muito preocupante. Ali teve erro de leitura que mostra erros, né? Assim, não, erros também assim, oportunizados pela pressão, né? Então a pressão diante do jogo também pode ter levado a esses erros. Não é possível. A gente precisa considerar o elemento pressão, a gente precisa trazer algum elemento aqui para dar conta dessas alterações tão complicadas do Carpini, porque se a gente não fizer isso, se a gente não falar que foi a pressão que o levou a erro, é impressionante a qualidade do erro, né? Então, para aliviar para ele, precisamos falar, ele estava se sentindo pressionado. Porque se ele estivesse de boa, tranquilo, olhando pro jogo, aí não dá para aceitar a leitura de jogo que ele fez, do que estava acontecendo dentro de campo. Aí não dá para aceitar, porque aí, meu irmão, é técnico, né, do Juventude. Aí vem depois o Juventude falar, você tal, não, é técnico do Juventude, né? Juventude é um time que estava na Série B, é um time que é ioiô, né? Série B, Série A, Série A, Série B. Então, Juventude Petro São Paulo realmente não dá para comparar, não. Ah, você tá sendo... Entenda como você quiser, meu amigo. A questão, a gente não pode falar mais nada. A gente não pode mais chamar o Juventude de time médio ou pequeno no futebol brasileiro. Porque é isso mesmo. Né? E São Paulo é o gigante do futebol brasileiro. Aí se você não entende isso, se exploda quem não entende. Juventude do São Paulo não dá pra comparar. O Juventude é um time pequeno do futebol brasileiro, no máximo médio, pequeno, né? E o São Paulo é um gigante. Né? Então pronto, para aqueles que acreditar no mundo agora, né? Que você não pode mais fazer análise de nada. Porque o mundo começa a cair em cima de você. Não pode falar mais nada, né? Porque você está desrespeitando aquela coisa, que nem aquela construção frasal, né? De que, ó, olha, com todo respeito ao você tá falando isso, já tá desrespeitando o outro. Quem te falou, meu irmão? Vai estudar. Você tá entendendo? Me deixa em paz para eu falar do jeito que eu penso as coisas aqui, que eu não tô cometendo erro nenhum, tá bom? São Paulo, portanto, tá muito a Dorival. Teve o primeiro tempo que teve um controle do jogo, sim, controlou o jogo, a Ponte bem perdidona em campo. O São Paulo não soube aproveitar porque seus jogadores não sabem aproveitar. Detalhe sobre o primeiro tempo posse de bola, em torno de 70%, controle do jogo, mas jogava? Mas jogava até chegar ao terço final, Josa. E o que fazer quando chegava no terço final? Chutava de qualquer jeito. Você vai reparar que grande parte das finalizações de São Paulo aconteceu de fora da área. Por quê? Dificuldade para entrar no bloqueio defensivo da Ponte. Esse bloqueio defensivo da Ponte tem sido um bloqueio defensivo bem, sabe, chifrinho mesmo, bem meia boca contra todo mundo diante de quem a Ponte Preta joga. Esse bloqueio defensivo da Nega Véia Campineira contra o Tricolor foi um bloqueio defensivo espetacular, né? Foi assim, sensacional, porque o São Paulo não conseguia furá-lo. Ou seja, o problema não era do bloqueio defensivo da Ponte necessariamente. Era um pouco isso sim, e era também em virtude da qualidade do São Paulo quando chegava no terço final. A Ponte soube aproveitar os seus melhores momentos. O segundo tempo foi uma equipe que teve menos chegada, mesmo no segundo tempo ali, à área do São Paulo. E quando o fez com muita qualidade. E aí, portanto, mereceu também esse placar, essa vitória, realmente muito merecida para a Nega Véia, que acho que precisa voltar aos seus grandes tempos, né? Então acho que essas vitórias contra times grandes são importantes para a Ponte Preta também. Então o São Paulo teve uma derrota, que tá tudo bem, momento dentro do Paulista não é tão bom, mas dentro da temporada sim, né? O São Paulo tá no lucro ainda, o Carpini tá no lucro ainda, os jogadores que foram mal estão no lucro ainda. Destacar que o Bobadilla entra, não faz grande coisa, mas é diferente. Bota o moleque para jogar um pouco mais. Qual o problema de colocar o garoto para começar com o Luiz Gustavo? Pra que tanto conservadorismo? Pra que tanto medo, né? Então, quando o jogo é menos e tal, enfim. Aí eu coloco, né? Um jogo desse era jogo para essa dupla de volantes, Luiz Gustavo e o Bobadilla. Luiz Gustavo não estava jogando bem, mas não era o grande problema do jogo do São Paulo, não. Tampouco deveria ter saído, né? Acho também que a presença do Galopo na ponta esquerda, meu amigo, ele não percebeu ainda que não está dando certo? Então, Carpini tem que dar sinais melhores aí, ó. O lucro pelo título da Supercopa, a Supercopa do Brasil foi um título importante, tá? Notadamente em virtude da conquista ter sido em cima de um dos grandes rivais do São Paulo, que é o Palmeiras. Mas não vai durar durante muito tempo não, né? Então veja, o São Paulo do Dorival tem que ser repensado.
Porque esse São Paulo aí, cada vez mais vai ser estudado. Porque não tem nada de novo no São Paulo, mesmo que o técnico seja novo. Aquela coisa que eu falo do técnico novo no futebol brasileiro. Chega, boas ideias, não sei o quê, mas envelhece rapidamente, né? As ideias envelhecem rapidamente. Para fugir dessa situação, o Carpini tem que mostrar um pouco mais de coragem e tem que parar de bancar algumas coisas. Eu falei da entrada, por exemplo, do Bobadilha, né, no lugar do Luiz Gustavo, né? Cadê a coragem de colocar o Bobadilha no lugar do Luciano? Cadê a coragem, por exemplo, de entrar com a trinca de volantes e colocar o Bobadilha no lugar do Luciano? Por que o Luciano merece tanta proteção assim? O que acontece com o Luciano? Né? Será que o técnico está com medo de colocar o Luciano no banco? Está com medo de ter o problema Luciano? Porque tem jogadores com os quais ele não está mexendo até agora, repararam? De jeito nenhum. O Luciano não sai do time do São Paulo de jeito nenhum. Isso é medo do jogador? Eu queria entender. Porque é impressionante, o Luciano mal, péssimo no jogo, péssimo, fica no final, no jogo até o final. Ainda que ele não tenha, ainda que ele já tenha cometido o erro, né, tenha cometido o erro de colocar o Bobadilha no lugar do Luiz Gustavo e não do Luciano, ok, o Luciano ficou. Mas ele tinha outra alteração. Poderia colocar um outro jogador no final ali, no lugar do Luciano. Não. O Luciano vai até o final. Por quê? O Luciano corre o risco de se ele tirar o Luciano, do Luciano fazer biquinho pra ele. E aí ele vai ficar com medo do Luciano. Ah, pelo amor de Deus, né? Não dá pra aceitar um negócio desse. Era essas observações que eu tinha para fazer para vocês sobre o jogo. Esperemos que o São Paulo mostre uma reação aí nos próximos 2 jogos que vão ser mais complicados e aí termine com a melhor campanha, né? Porque isso é importante no Campeonato Paulista também para ter as vantagens ali até o final. É isso.